É muito bom ver vocês aqui hoje, viu? Todos os dias, pela manhã, pela noite também. E claro, dia especial é dia que a gente revê os amigos e que a gente olha para o lado e diz assim: feliz sábado. Você está em casa também? Desejo feliz sábado para a pessoa que está com você aí em casa. Desejo feliz sábado a quem está com você aqui também. E diga: bem-vindo. Vamos adorar a Deus nessa noite muito especial. Durante os 10 dias, pela manhã, hoje, nós falamos sobre o Espírito Santo. À noite, as 3 mensagens angélicas e o grande conflito. E hoje à noite não vai ser diferente. Muito obrigado por cada dia você se conectar com a gente, abrir a Bíblia, orar mais e ter uma experiência mais profunda com Deus. Eu agradeço a todos aqueles que nos enviam mensagens de feliz sábado, de saudações que vêm de diferentes lugares, que está gostando da semana, que tem sido uma experiência muito boa. A gente também, a gente agradece de volta o carinho de vocês. E claro, como vivemos nos 10 dias e temos que continuar esses 10 dias, não deixe os 10 dias parar amanhã. Continue orando, continue buscando uma experiência real com Deus. Bem, a gente não pode deixar de começar o nosso sermão sem buscar a Deus em oração antes de abrir a Bíblia. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em sua casa, vamos buscar Deus em oração. Bom Deus, obrigado, porque nós estamos agora nessas horas benditas, santas e felizes do sábado e queremos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque esses 10 dias foram 10 dias especiais, busca diária do Espírito Santo, uma vida mais parecida com Cristo e também uma compreensão mais ampla daquilo que irá acontecer antes da Tua volta. Nós queremos nos preparar para esse reencontro. Nós não estamos aguardando um evento, nós estamos aguardando uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E queremos nos preparar de todas as maneiras e influenciar pessoas para que também se preparem para esse reencontro. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija hoje a esse tema tão importante, que é o tema da adoração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 14. E vamos aqui lembrar daquelas 3 palavrinhas importantes quando nós tratamos do livro do Apocalipse, em especial as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas estão concentradas no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 6 até o versículo de número 12, e aqui nós vamos encontrar a primeira mensagem angélica é uma proclamação, a segunda mensagem angélica é uma declaração e a terceira mensagem angélica é uma polarização. Hoje eu vou falar um pouco sobre a polarização, mas eu também quero levá-los a entender por que vai haver essa polarização. Então, me acompanhe na leitura do que diz no capítulo número 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Preste atenção nas próximas palavras. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, entre outras coisas, diz assim: adorai, adorai. Você já parou para pensar que nos últimos dias, Deus está nos chamando para adorar? Coisa estranha, né? Porque nos últimos dias Deus está dizendo: adorem. Aquilo que for, talvez, a maior ameaça para os últimos dias é aquilo que Deus deixa evidente nas Escrituras, para que haja um despertamento. Por falar em adoração, é importante aqui pensar o seguinte: todos nós adoramos. Aqui são imagens de pessoas que representam as maiores religiões do mundo. Nós temos, por exemplo, um judeu ortodoxo no muro de Jerusalém, orando. Nós temos um muçulmano em uma mesquita, um católico, budista, um hindu. Porque o ser humano, ele busca adoração.
todos nós buscamos. E há uma frase de Tim Keller que ele fala sobre essa adoração em um sentido até um pouco mais amplo. Porque não precisa ser um religioso necessariamente usando esse termo para que você adore. Por quê? Tim Keller diz o seguinte: você não decide adorar, todo mundo adora alguma coisa. A única coisa que você decide é o que adorar. Tem pessoas que vivem adorando um time de futebol, o seu carro, alguma coisa de fora, o seu mundo materialista, suas ideias, suas opiniões. Há pessoas que adoram a si mesmas. Então essa adoração, esse desejo de cultuar, e isso vai muito mais, essa palavra vai mais além do que esse termo cultuar em um sentido religioso, mas no sentido de pensar, de ser absorvido por isso, de desejar isso o tempo todo, é comum ao coração humano. Todos nós temos um espaço. A quem nós estamos dedicando mais esse espaço em nosso coração? Essa é a pergunta. Nos últimos dias nós vamos ter uma divisão, e aqui em Apocalipse capítulo 14, diz claramente que terão aqueles, os portadores da marca da besta e também os servos de Deus. E o ponto central é quem adora. Quem você adora? Olhando para essa realidade, devemos fazer uma pergunta. Se a adoração é o ponto mais importante nos capítulos finais da história da humanidade, qual é o ponto decisivo ou mais específico sobre a adoração? Se a adoração é tão importante para os últimos dias, o que distingue a adoração? Eu acredito que você pode conceituar a adoração de várias maneiras, mas tem uma que para mim é a mais completa, é a mais original, é a mais clara, é a mais distinta, é a mais explícita, para mim a mais convincente. E você pergunta, qual é o melhor conceito de adoração que existe? Para mim é esse conceito que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E esse conceito tem tudo a ver com o grande conflito e os últimos dias. Que conceito é esse? É esse aqui. O verdadeiro fundamento para o culto divino encontra-se na distinção entre Criador e suas criaturas. Então, quando nós falamos de adoração, nós estamos dizendo que existe uma distinção. Quem é aquele que é adorado e quem é aquele que adora. E o fator que faz essa distinção é quem é criador e quem é criatura. O grande conflito, ele nasce nesse contexto. Quem é criador, quem é criatura. Por quê? Porque quando você adora, você está adorando alguém superior a você. Alguém muito maior do que você. Alguém muito mais sábio que você. Alguém muito mais capaz do que você. Muito mais inteligente que você. Muito mais santo, justo, poderoso, verdadeiro. E essa grandeza e esse reconhecimento faz a gente adorá-lo por nossa pequenez, em reconhecimento a isso, e pela grandeza dele. Vamos avançar mais um pouco. Deus é grande, Deus é enorme, mas ao mesmo tempo esse Deus se aproxima de nós, transcendência e imanência. É o Deus que diz Isaías, que Deus, quem pode alcançar nas alturas o trono de Deus, mas é aquele Deus que se compadece daqueles que lutam, daqueles que sofrem. Deus, em sua grandeza e beleza, teve seu trono ameaçado por quem? Por uma criatura que ele rompe a ideia de adoração. De que maneira? É quando a criatura deseja, busca receber honras, aplausos, reconhecimentos e adoração que pertence a quem? Ao Criador. Se o ponto mais importante da adoração é a distinção entre Deus e você,
Se eu então mudar essa ideia, se o meu conceito, os meus valores se alterarem, então eu posso tirar Deus do trono e me colocar lá. E isso é o inverso da verdadeira adoração, que deixa clara, explícita, de que Deus é Deus e que nós somos criaturas. E você pergunta, onde nós podemos encontrar na Bíblia que houve essa tentativa de inversão? Você que está em casa, pegue sua Bíblia e abra no livro de Isaías, capítulo número 14. Como é que nasce o grande conflito, gente? Como é que nasce o grande conflito? Isaías, capítulo número 14. Aqui está fazendo uma descrição de um anjo de luz. E aqui diz o que é que esse anjo pensava no seu coração, que foi revelado no livro de Isaías. Olha o que diz, capítulo número 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E diz mais: e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não é Deus que deve reinar. Não é Deus que deve sentar-se no trono. Não é Deus que deve ser adorado, respeitado, amado, reverenciado. Não. Quem deve estar naquele trono, disse Satanás, sou eu. E eu subirei, eu estabelecerei o meu trono. Que arrogância, que ousadia, tentar arrancar Deus do seu trono, o Criador, querendo dizer que agora Ele é o objeto da adoração. Aí você diz, pastor, qual é o princípio do grande conflito? Sabe qual é o princípio do grande conflito? Entre eles, é criatura querer sentar aqui. É a criatura dizer, não, eu não quero essa condição de criatura. Eu quero a condição sua, Deus. E como não dá para sentar-se mais alguém ali, ele quer arrancar Deus de lá. E sabe o que é que Satanás faz? Aquilo que ele fez no céu, que foi o início do grande conflito. Porque para tirar o trono de Deus, o que é que ele faz? Ele questiona Deus. Ele diz que as leis de Deus, o governo de Deus, não são corretos, não são coerentes. Mas no fundo, ele questiona para tirar Deus do trono. Quando ele vem para a terra, ele é expulso do céu, em Apocalipse capítulo número 12, o que ele faz na terra? Será que ele vai mudar o seu método? Será que ele vai colocar no coração do ser humano outra coisa diferente? Eu acredito que não. Abra sua Bíblia, você que está em casa e aqui também. Gênesis capítulo número 3. Ele queria ser Deus no céu e foi expulso. Agora olha o que ele faz aqui na terra. Por favor, pegue sua Bíblia ou seu smartphone, mas coloque os olhos no texto bíblico e veja o que diz. Gênesis capítulo número 3 e versículo número 5, para ser mais exato, para ser mais específico. Olha o que ele faz. Além de questionar, duvidar, colocar algumas dificuldades na compreensão daquilo que Deus estava dizendo, olha o que ele fala. Capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe, Eva, que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e o quê? Como Deus. Como Deus. Você sabe qual é a obsessão do ser humano? Como Deus. Você é um Deus. Eva, coma. Para mim essas duas palavras refletem aquilo que Ezequiel diz no capítulo 28, Isaías diz no capítulo número
14, Apocalipse capítulo número 12, apresenta o grande conflito, diz: olha, você está no centro, você está no comando, não aceite o que Deus fala, não aceite o que Deus diz, aceite o que você quer. Se você transgredir, se você comer, você vai ganhar, você não vai perder, e você vai ser como Deus. Satanás tentou ser como Deus no céu e foi expulso, e todo ser humano na terra que queira ser como Deus irá fracassar. Só que o mundo hoje aplaude os seus deuses, né? Aplaude os deuses. O ser humano tem sede de ocupar o trono, de estar em primeiro lugar, de ser o centro das atenções, de receber o holofote. Você sabe por quê? Porque o pecado da rebeldia que aconteceu no céu, ele é plantado dentro de nós como consequência da transgressão, e nós temos uma obsessão. Sabe por quem? Por nós mesmos. Por isso que quando Jesus Cristo esteve no deserto, nós vemos então a queda de Adão e Eva. Mas quando Cristo esteve no deserto, o que é que Satanás faz? Aquilo que ele sempre fez. Ele nunca muda. Jesus estava agora no deserto, 40 dias e 40 noites. E ele faz várias tentações a Jesus: transforma essas pedras em pães, eu vou dar tudo isso se você me adorar. E agora a gente vai até ao deserto, e no deserto, Satanás chega para Jesus e disse: me adore. E ele diz então: eu vou dar recompensas para você, para que você me adore. Apocalipse capítulo 14, temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, não está aqui por acaso. Por quê? O conflito começa com adoração, e o final do conflito vai ser adoração. Quem você adora? Quem é o primeiro? Quem está no centro? Você vai casar, Deus está no centro dessa sua escolha? Ou só os seus desejos? Você vai escolher uma profissão, quem está ajudando você, dirigindo você nessa profissão? É para a sua glória ou é para a glória de Deus? O ser humano em toda a história da humanidade quer fazer a mesma coisa que houve no grande conflito no céu, que atingiu o Éden, que depois você vê explícito na Torre de Babel. Nós vamos construir essa torre para tornar grande o quê? O quê? O nosso nome. É a criatura, durante toda a história humana, querendo dizer: Deus, desça desse trono, esse lugar aí é meu, viu? Ao ponto da gente às vezes pensar que a vida cristã, o centro somos nós, que é uma forma distorcida de um cristianismo que não compreendeu a essência do grande conflito, que é: saia do centro, Deus, eu estou no centro. Bem, se isso é tão sério para os últimos dias, volte sua Bíblia agora para Apocalipse capítulo número 13. Em Apocalipse capítulo número 13, você vai ver uma besta que sai do mar, outra besta que sai da terra. Nós sabemos que ali você vai encontrar poderes religiosos e poderes políticos. E a pergunta que fica é: por que Apocalipse 14 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas? Por que Apocalipse 14 diz: adore a Deus? Por quê? Sabe por quê? Porque essa besta que João vê em Apocalipse capítulo número 13, é claro que ela chama muita atenção: 7 cabeças, 10 chifres, tem diademas, recebe poder da segunda besta, que sai da terra, que aparece como um cordeiro, depois fala como um dragão. Mas eu não vou trabalhar isso aqui agora, eu quero trabalhar na essência. Qual é a essência do Apocalipse 13? Sabe o que é? Dá para descobrir? Dá para descobrir? Qual é a palavra, qual é a essência do Apocalipse 13? Adoração. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse 13, versículo número 4 diz: e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Adoração.
Primeira referência. Segunda referência. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Adorá-la-ão. Depois mais uma referência. Apocalipse 13, 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitassem fizessem o que mesmo? Adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E se você ainda não está convencido, vamos para mais um texto. Olha o que o texto diz. Olha aqui na tela. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Adoração, 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 adoração. Aí aparece um anjo voando pelo meio do céu e diz assim: não adorem a besta, não sejam intimidados por suas ameaças, não fiquem com medo, não se acovardem, não cedam, não adore a besta, porque a besta carrega o mesmo princípio da rebelião. Qual é o princípio da rebelião? A criatura no lugar do Criador. Não adore, por quê? Porque Eva, quando então cede com Adão, eles estão olhando para si mesmo como se fosse uma espécie de Deus. Não olhe. Não adore a besta, porque Jesus Cristo no deserto não adorou Satanás, com todas as recompensas que Satanás poderia dar. Então, a pergunta que deve ser feita: qual é o lugar que essa besta quer tomar? Em Apocalipse 13, o texto vai dizer. Venha comigo. A besta, ela se coloca como se fosse Deus. Aí você diz assim: pastor, aonde a Bíblia apresenta que Deus é Deus? Nos seus mandamentos, porque reflete o seu caráter. Mas a besta não quer isso. E veja o que o texto diz. Se a lei reflete quem é Deus, a besta quer assumir o lugar de Deus, e a besta quer automaticamente dizer: não foque nele, foque em mim. Então agora eu vou fazer um paralelo entre os 3 primeiros mandamentos, e vamos ver se os 3 primeiros mandamentos, comparados com Apocalipse 13, irão aparecer aqui ou não. Mandamento 1. Mandamento 1 aqui diz o seguinte, deixa eu retornar. Mandamento 1. Não terás outros deuses diante de mim. E qual é o mandamento da besta? Quem é semelhante à besta? É como se a besta estivesse de ponta de pé dizendo o seguinte: vocês não podem comparar a mim com ninguém, porque eu que devo ser adorado. Estão comigo aí? Estão comigo? Vamos para o segundo, vai ficar ainda mais claro. Segundo mandamento: não farás para ti o que? Imagem. O que é que a besta em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 14 faz? Uma imagem. Qual é o terceiro mandamento? Vocês estão lembrados? Qual é o terceiro mandamento? Não vai falar o nome do Senhor seu Deus. Será que a besta faz isso? Será que a besta faz isso? E o texto aparece aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que a besta faz? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome. Está claro? A besta distorce a lei para que ela esteja no comando como se fosse Deus. E é por isso que ela quer adoração. E você diz: tudo bem, pastor, entendi agora. Mas o Senhor falou de 3 mandamentos. E o 4º mandamento? Como é que entra? O texto de Apocalipse capítulo 14, vá para a Bíblia, abra a sua Bíblia por favor, no capítulo 14, versículo 7, diz assim:
dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai a Deus em que aspecto? Adorar a Deus porque Ele nos salvou, não é isso que primeiro, embora seja muito importante, não é esse o contexto. Adorai a Deus porque Jesus Cristo vai voltar, não é esse o contexto. Adorai a Deus porque Deus é bom, não é esse o contexto. Adorai a Deus porque Deus é amor, não é esse o contexto. Adorai a Deus porque Deus é justo, não é esse o contexto. Adorai a Deus porque Deus é Criador. Por quê? Porque o grande conflito é a criatura assumindo o lugar do Criador. E nos últimos dias da história, a gente precisa voltar à genuína adoração. E na genuína adoração, nunca o ser humano está no centro. É Deus que está no centro. Por quê? Porque Ele é Criador. Criador. E você então pode dizer: ok, Deus é Criador, mas existem as campanhas do novo ateísmo se espalhando por aí, pastor, como por exemplo o Sam, Richard e Daniel Christopher, que faleceu há pouco tempo atrás. Eles são os cavaleiros do apocalipse, da negação da existência de Deus. Mas será que adoração é simplesmente destruir a não existência, apontar a não existência de Deus? Não. Em seu livro, que virou diálogo de YouTube, que depois se transformou em livro, eles dizem o seguinte: um dos alvos de suas críticas são aqueles cientistas que vivem, eles falando dos cientistas que são cristãos. Vida dupla: durante a semana conduzem a vida segundo a lógica racional da pesquisa acadêmica, mas aos fins de semana praticam uma fé religiosa que se contrapõe aos preceitos racionais e científicos, como dizendo o seguinte: se você é cientista, você não pode crer em um Deus que providenciou, que mantém, que possui leis, porque é incoerente. E é importante dizer que nem todos eles são cientistas, mas eles fazem essa declaração. Então eu apelo para um cientista, um dos responsáveis pelo mapeamento do genoma humano, que é Collins, que diz: o Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. E eu gosto muito desse pensamento. Ele diz: ele pode ser adorado na igreja ou no laboratório. Sua criação é majestosa, impressionante, complexa, bonita, e não pode estar em guerra consigo mesmo. Um cientista que crê em Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz o salmista. O salmista também diz assim: Senhor, de modo maravilhoso eu fui formado, quando ele não tinha microscópio. Eu fui tecido no seio, na barriga da minha mãe. Que coisa incrível! Então não é só negar que Deus existe, é algo muito mais além. Escuta uma coisa: o diabo não está se importando com o que você adora, desde que não seja Deus. Desde que não seja Deus. Adore suas opiniões, adore seus projetos pessoais, adore sua vontade, seja uma pessoa que esteja sempre se inclinando diante de si mesmo. Esqueça Deus. Ou se Deus existir, manipule Deus. Tenta manipular Deus. Tenta dizer: Deus, o Senhor é grande, é tudo, mas as coisas têm que ser como eu quero. Isso não é adoração. Porque genuína adoração é lembrar que Deus é Criador e que você é criatura. Se Deus é Criador e você é criatura, você tem que se submeter ao seu Criador. Lembra-te do teu Criador. Pensando nisso, a gente precisa então fazer a pergunta: se a besta, ela exige adoração, se a besta, ela pede para ser adorada como estando no centro e Deus abaixo, se os mandamentos refletem o caráter de Deus, qual é o mandamento
que quando você ler a Bíblia, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que mandamento aponta para o Criador? Não é difícil, né? Não é difícil. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, e havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A primeira coisa que Adão e Eva perceberam era que Deus é Criador. Eles viram as árvores, os animais, os peixes, o céu, as estrelas, olharam para si mesmos. Eles sabiam que eles eram a imagem e semelhança de Deus, nas suas relações sociais, no funcionamento complexo do seu corpo, nos alimentos que tinham perfeita harmonia com suas necessidades, na acomodação universal da respiração, da comida, da digestão, do sono, do relacionamento entre os dois. Eles viam que nada era acaso, porque existia um Criador. A primeira impressão de Adão e Eva no Éden é que existia um Criador e que Deus colocou um dia para celebrar esse conhecimento fantástico. E Deus disse que o sábado era esse dia. O sábado é o dia em que nós somente a gente para, a gente não fica de braços cruzados, de perna para o ar, a gente não diz o seguinte: olha, eu não vou estudar hoje, não vou para a faculdade hoje, não vou para o trabalho hoje. Não! Além de tudo isso, tem algo mais para isso. Além de saber que a vida não é só trabalhar, 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 não é só viver intensamente, nós também entendemos que o que nos motiva a fazer isso é que Deus é o nosso Criador. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele que traz descanso para você, físico, mental e espiritual. É Ele que faz a sua vida ser ajustada. Parar o sábado não é simplesmente dizer: eu estou parando de trabalhar, eu estou parando das atividades seculares. É muito mais do que isso, é parar e adorar o seu Criador. E por favor, para de torcer a Bíblia, para de dizer que sábado é para judeu, aqui não tinha um pé de judeu. Para de dizer que isso aqui é passado, onde não havia nem a introdução do pecado. Para dizer que o sábado não tem importância nenhuma, se aqui foi dado pelo Criador, como é que algo que foi dado pelo Criador no Jardim do Éden, para o primeiro casal, não tem relevância para a gente hoje? Olhando para essa realidade, nós vamos perceber algo que nos chama muito a atenção: os 10 mandamentos de Deus. E nos 10 mandamentos nós vamos encontrar um no centro que vai apontar. Você para e explica por que você para. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo número 20, versículo número 8. E vamos juntos. Êxodo, capítulo 20, e versículo de número 8, veja o que o texto diz. 20, versículo 8. Olha o que o texto diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando é que eu santifico o sábado? Quando eu sei que eu sou criatura e que Deus é Criador. Então, quando eu sei que Deus é Criador e que eu sou criatura, o que é que eu vou fazer? 6 dias eu vou trabalhar, eu vou fazer toda a minha obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que Deus abençoou? Porque Ele disse: eu sou o Criador, eu estou no comando de tudo. Você para no sábado, sabe para quê? Para reconhecer isso, que Ele está acima de você. E todas as vezes que você adora em sua casa, todas as vezes que você adora nessa igreja, todas as vezes que você adora na guarda do sábado, você está dizendo: eu reconheço a minha pequenez e reconheço a grandeza de Deus. E quando eu reconheço isso, eu não tenho medo de obedecer. Porque tem pessoas que pensam que guardar o sábado é sinônimo de perdas.
poderia ter um melhor emprego. Eu tenho que fazer aquele curso de pós-graduação, eu tenho que fazer aquela extensão médica, justamente no dia de sábado, aquele curso que vai me preparar melhor. Escuta uma coisa, sábado não é prejuízo, sábado é bênção. Você sabe por quê? Porque nesse dia, Deus disse, se você abrir mão e me colocar em primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa para você, o sábado será para você um dia de santificação, um dia de descanso e dia de quê? De bênçãos. Isso quer dizer que quando você guarda o sábado, você nunca perde, você sempre ganha. Pastor, como é que eu posso ter essa experiência? Guarde o sábado pela fé e você vai experimentar isso. Eu nunca vi uma pessoa que guardou o sábado, que creu nas promessas de Deus, que viveu as promessas de Deus, que provou e viu a sua vida espiritual caindo, vivendo uma vida de fracasso, vivendo uma vida financeira lá embaixo. Você sabe por quê? Porque Deus sabe o que você precisa e Deus vai cuidar de você. Para de ficar dizendo, não, porque eu tenho que transgredir o sábado, porque eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho que sustentar a minha família. Quem sustenta a sua vida e a sua família é Deus. Confia nele. Confia nele. Deus nunca vai pedir algo para você que suas mãos não possam prover todas as suas necessidades. Deus não nos chama para a obediência, para nos abandonar. Deus nos chama para a obediência, para acreditar nas promessas dele. Isso, não, mas o sábado é Antigo Testamento, Jesus não teve nem aí para o sábado. É mesmo? Vem comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e não contempla e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ama Jesus, irmão? Ama? Você ama Jesus? Então honra seu pai e sua mãe. Eles vão viver a vida toda cuidando de você. Na velhice, cuida deles. Enquanto eu estou aqui agora, a minha mãe está no hospital, sendo cuidada por alguns médicos, mas o meu irmão está lá o tempo todo e minha irmã também. Você sabe o que significa isso? Que aqueles que Deus colocou em nossa vida, a gente vai cuidar. Porque quando você cuida, você está amando. Você ama a Deus? Seja fiel à sua esposa. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu esposo. Isso é mandamento. Você ama a Deus? Não fique falando piadinhas de Jesus, de Deus. Não fique aqui com algumas gracinhas sobre Jesus. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai levar o nome de Deus em vão, porque a gente sabe que Ele é Criador e a gente vai honrar o nome dEle. Você vai amar Jesus? Para de ficar cobiçando, vivendo uma vida materialista. Você sabe por quê? A cobiça é contrária à gratidão. Então quem está em Jesus guarda os mandamentos porque tem gratidão. Por isso que não vive cobiçando as coisas dos outros. Isso é lei. Lei é dizer, Deus, o que o Senhor pensa sobre minha vida? É isso aqui, então eu quero fazer de tudo para viver à altura daquilo que agrada o seu coração. A gente não guarda mandamento porque somos legalistas. A gente guarda mandamento porque a gente ama, e a obediência é a expressão de amor. Quando Paulo olhou para essa realidade, Paulo disse algo bem interessante. Por favor, pode passar aqui para mim? Ok. Paulo diz o seguinte, enquanto a gente vê influências por aí, distorcendo, compreendendo mal, parece que não lê nenhum comentário de teologia sobre o que é o livro de Gálatas. Aí diz que Gálatas, a lei passou, contrário à lei, que não tem mais importância. Vamos perguntar a Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. Paulo, o que você escreveu sobre a lei? Olha o que Paulo diz. A lei, deixa eu pensar aqui sobre a lei. Paulo deveria pensar assim, sabe o que é lei? Lei é santa. Sabe o que é lei? A lei é justa. A lei é boa. Paulo está dizendo, eu não tenho confusão nenhuma para entender isso, porque o mandamento é justo, o mandamento é santo e o mandamento é bom. Olhando para essa realidade, a gente começa a pensar o seguinte, e por que se guarda então o domingo? Por que não se guarda o sábado e tudo mais? E aí a gente tem as explicações.
E uma das explicações é, não, a gente tem que guardar o domingo porque é um dia especial, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É um dia lindo, mas ele não mandou guardar porque é um dia da sua ressurreição. Não está isso na Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia? E existe clareza para se guardar o sábado, porque é o dia da criação, mas não existe nenhuma clareza que você deve guardar o domingo, porque é o dia da ressurreição. Até porque Jesus Cristo disse quando nós deveríamos lembrar da ressurreição dele. Espera aí, pastor, Jesus disse que a gente deveria celebrar, ou pelo menos lembrar da ressurreição dele, não celebrar, mas lembrar da ressurreição dele. Onde é que está isso na Bíblia? Segura aí que eu vou te mostrar. Primeiro, nós celebramos a morte de Cristo, o corpo de Cristo, com o pão. Nós celebramos o sangue de Cristo, ou seja, a morte de Cristo, com o vinho. Mas a pergunta é, onde é que está na Bíblia que a gente vai lembrar da morte, aliás, da ressurreição de Cristo? Você que está em casa, vamos para a Bíblia. Abra aí Romanos, capítulo número 6, e veja o que Paulo vai dizer. Romanos, capítulo número 6. Romanos 6, o texto vai dizer o seguinte, pegue sua Bíblia ou seu smartphone, mas ponha os olhos no texto, por favor. Olha o que diz, Romanos, capítulo número 6. Romanos 6 diz o seguinte, quer lembrar da ressurreição de Cristo? Quer lembrar da ressurreição de Cristo? Não é guardar domingo. Paulo vai dizer como. Versículo número 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E depois, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. E o texto continua, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Que evento é esse que Paulo está mencionando? Que evento é esse que Paulo está mencionando? Que ele está falando tanto da morte como também da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está falando, sabe o quê? Que quando você se entrega a Jesus Cristo e você é batizado, você foi sepultado. E quando você é levantado, você foi ressuscitado. Então ele diz, como Cristo foi morto, como Cristo ressuscitou. Então quando a gente quer lembrar da ressurreição de Cristo, lembre de um evento fantástico, de uma cerimônia peculiar que se chama batismo. Olhando para essa realidade, recentemente, 2 pastores, Bola de Neve e o pastor Lamartine, foram para o podcast que é conhecido como Podcast Inteligência LTDA. E é interessante que o Vilela fez algumas perguntas para eles, e em alguns momentos foi o seguinte, e o sábado? Eu gostei da resposta do pastor da Bola de Neve. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, tem essas mudanças aí, o pessoal guarda o domingo e tudo mais. Agora, biblicamente, se você for considerar a Bíblia, interessante, que honestidade, né? Se você for considerar a Bíblia, a gente não pode considerar outro grau de revelação mais importante na vida do que a Bíblia. O mais importante não é a história, é a Bíblia. O mais importante não é a opinião. Deus não dá opinião, Deus dá mandamentos. É aquilo que está escrito. E eu gostei da honestidade desse homem. Só que teve um detalhezinho. Um deles diz o seguinte, mas existe dentro do meu evangelho uma concepção que é mais o seguinte, o sábado e tudo, mas o sábado é um princípio. Sabe qual é o princípio? É esse aqui, ó. Alguns dizem assim, o princípio é 6 por 1. Sabe o que é 6 por 1? 6 você trabalha, 1 você escolhe. E tem gente por aí que diz o seguinte, você para, e quantos dias você trabalha? Não, eu trabalho quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Qual é o seu sabate? Qual é o seu dia de descanso? É a quarta-feira. Quarta-feira, Não, mas eu trabalho a semana toda, mas o meu dia de descanso sabe que dia? A segunda. Não, eu tenho uma vida muito corrida, muito estressada, mas o meu sabate, sabe que dia é? É a terça. Então eu escolho. Quando se trata de adoração, você não escolhe, é Deus que define. Quando se trata de adoração, não é você que vai colocar no calendário da semana que dia é mais agradável para você. Não é a criatura se ajustando ao seu bel prazer, é a criatura se ajustando à vontade de Deus.
Deus não disse que o dia da semana principal era terça-feira. Deus não disse que o dia principal você elege. Deus não disse que o dia principal você escolhe. Deus diz: você vai trabalhar 6 dias da semana. 6 dias da semana, mas o 7º dia é propriedade minha. Sou eu que defino. Ninguém deve escolher o dia para descanso, quando Deus já escolheu na criação qual seria o dia de descanso. Adão sabia que o primeiro dia era o domingo. E na cabeça de Adão ele sabia que o último dia era o sábado. E ele entendeu que Deus definiu isso no Éden. Nós não definimos como nós adoramos. É o Criador que define como nós adoramos. Você que está em casa, você crê nisso? Então aí em casa, diga assim: amém, pastor. E aqui na igreja também a gente vai dizer: amém, irmão, amém. Vamos avançar. Compreendendo isso, entendendo essa dinâmica tremenda. A pergunta é: sábado foi feito para quê mesmo? Deus conhece sua natureza melhor do que você. Deus conhece sua estrutura emocional, física, melhor do que você. Hoje a gente vive num mundo, sabe, acelerado e estressado, deprimido. E se a gente entendesse que a gente precisa parar? E se a gente entendesse que a vida não deveria ser tão acelerada quanto o ritmo moderno está impondo? E se nós vivêssemos mais no ritmo de Deus? E se a gente não fosse escravo do consumismo, escravo dos diplomas nas paredes, de lares que se destroem, de famílias que são corroídas, de gente hoje que não tem tempo mais para nada, nem para as pessoas queridas da sua própria família. A vida não é só produção, gente. A vida não é só produção. Deus disse que você vai produzir 6 dias, mas o 7º, para adorar, para fazer as coisas boas. O verdadeiro adorador não vive uma vida de preguiça, vive uma vida de adoração. E para quem precisa de serviço, a gente está disposto. Essa igreja serve no dia de sábado, mas antes do serviço vem a adoração. Nós não guardamos o sábado porque só pensando em um descanso físico. Eu vou passar a tarde todinha agora dormindo, porque agora eu estou no sábado. Você merece descansar, mas não distorça, não altere. Sabe por quê? Porque nós precisamos descansar e nós precisamos adorar e nós precisamos servir. Isso são colunas da guarda do sábado. Pensando nisso, lá no Éden, quando o homem estava lá formado, sabe o que Deus disse para o homem? Sem entrada do pecado, sem nenhuma transgressão, sem nenhuma queda, sabe o que Deus disse para o homem? Deus disse para o homem isso aqui, ó. O sábado, Adão, foi estabelecido para você. E para você, Adão, eu estou dando para você um presente. Meu filho, quando eu vi você, eu pensei: você vai precisar disso, isso é seu. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Você sabe o que é que nos traz aqui? Sábado de manhã é uma pessoa, é Jesus Cristo. Você sabe por que a gente abre o inário em casa, para adorar em casa? E não é adorar em casa depois de horas e horas e horas que o pôr do sol aconteceu. É no pôr do sol, porque ele disse que era assim. Porque quando se fala de adoração, não é a criatura que define, é o Criador que define. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Você sabe por que a casa fica arrumada, que a comida fica preparada, que a roupa está preparada? Porque ele disse que deveria ser assim. E sabe o que acontece? A gente descansa. A gente recebe aquilo que ele preparou naquele dia para a gente. Mas a gente descansa mesmo. Mas descansa mesmo. E as nossas forças são restauradas. Mas tem um pensamento de um rabi muito interessante, que ele fala como nós devemos considerar o sábado. Mas antes de eu apresentar o que esse rabi disse, me permita dizer algo. Eu estive em Jerusalém há alguns meses atrás, e eu fui guardar o sábado no muro de Jerusalém. Fiquei impressionado. O pôr do sol era 10 para as 8 da noite. 4 horas da tarde tinha pessoas que estavam indo para lá para adorar. 5 horas da tarde,
6 horas, 7 horas, e parecia assim uma grande multidão, e as pessoas estavam lá, os jovens de um lado, unidos, ombro a ombro, mãos sobre os ombros, pulando, dançando, se alegrando, louvando, as mulheres também, no estilo dele, na cultura deles, mas parecia que o dia estava chegando, a hora estava chegando, e quanto mais o pôr do sol se aproximava, mais aquela multidão eufórica, feliz, estava ali regozijando, dizendo: está chegando a hora do pôr do sol. E para o judeu, eles sabem que quando aparece a primeira estrela do céu, o sábado chegou. E eles explodiam de alegria, de dedicação. Passou o sábado, fiquei no hotel, e depois eu olhei pela janela do hotel, já era pôr do sol do dia seguinte. Ao lado do hotel tinha mais ou menos 60, 70 jovens celebrando, sabe o quê? A semana que agora estava começando, se despedindo do sábado. O que é o sábado? Abraham Haskell disse: o sábado não é para os dias da semana. Os dias da semana são por causa do sábado. Não é um interlúdio, mas é o clímax da vida. Chegamos no clímax. Hoje é o clímax da vida. E nesse clímax, nós podemos dizer para a pessoa que está do seu lado, sabe o quê? Feliz sábado. É isso. Você que está em casa, feliz sábado. Que as próximas 24 horas, 23 horas, 22 horas da sua vida, você descanse no seu Criador, que tem para você o seu melhor. É isso que você quer em sua vida? No último dia, ou nos últimos dias, Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim: olha, aqui está a perseverança dos santos, que tem 2 coisas: que guarda os mandamentos de Deus. Mas se fosse só isso, era legalismo. Mas diz: mandamentos de Deus e fé em Jesus. Porque nós obedecemos? Porque temos fé. Porque você só guarda se você depender, se você confiar. Se entrega e experimente em sua vida o poder da adoração, o poder da obediência e o poder da restauração em sua vida. Que Deus te abençoe.